Fala, enxadristas, tudo bem? Vamos dar continuação ao nosso estudo da posição de Lucena. Vamos ver hoje a nossa parte final. E hoje trago para vocês 3 exemplos, mas exemplos com o peão de torre na sétima. Vamos ver como as brancas fazem uso da ideia de Lucena para vencer este final. Temos aqui a seguinte posição: rei branco na casa 8, peão branco na casa 7 e a torre branca na casa E1. Pretas com rei em F7 e a torre na casa B2. Notem que nesta posição o rei das pretas está 4 colunas separadas do peão de torre das brancas. Ao mesmo tempo, temos a torre das pretas que está em B2, impedindo a movimentação do rei que está em A8. Neste caso, as brancas vão tentar, com uma torre, fazer com que o rei possa sair da casa A8, saindo desta casa para o peão de A7. A ideia será propor troca de torres, ou seja, a torre branca vai tentar alcançar a coluna B com o intuito de provocar a saída da torre das pretas na casa B2, e assim concedendo ao rei das brancas a casa B7 para permitir a ação do peão caminhando de A7 para 8. Vamos ver como as brancas conseguem isso e vamos ver a diferença. Quanto mais distante o rei do adversário está do peão de torre, fica mais fácil para as brancas vencerem esta posição. Então as brancas jogam aqui torre C1, com a ideia de torre C8 e torre B8. As pretas seguem com rei E7, temos torre C8, e após torre C8 teremos duas possibilidades que vamos considerar aqui: rei em D7 e rei em D6. Vamos considerar primeiro o rei em D7. Rei em D7. Após rei em D7 teremos torre B8 e obviamente aqui as pretas não trocarão as torres, as pretas jogam torre C2. Após este movimento, observem que o rei das brancas tem liberdade para jogar na casa B7. Teremos rei em B7 ameaçando A8 igual a dama. Após este movimento, as pretas vão tentar aplicar cheques no rei das brancas. Temos torre B2 cheque, rei A6, torre A2 cheque, rei B6, torre B2 cheque, rei C5. E após rei C5, notem que não há mais como evitar a coroação do peão sem a perda material, ou seja, sem a perda da torre das pretas. O rei se livrou dos cheques e continuar com cheques aqui não levará as pretas a nada, já que o rei vai se aproximar da torre após a sequência de cheques. Então vimos a primeira posição, muito fácil de se jogar. Vamos voltar esta posição mais uma vez e considerar mais uma vez o lance torre C1, temos rei E7 para as pretas, torre C8 para as brancas com ideia de torre B8, e agora vamos jogar rei D6. Seguiremos a mesma ideia com a torre. Torre B8, teremos torre, por exemplo, em H2, as pretas afastam a torre e ficam aguardando a saída do rei das brancas para começar a sequência de cheques. E temos rei B7, teremos torre em B2 cheque e rei C8. O lance mais importante para esta posição agora. A ameaça agora é clara de A8 igual a dama, então as pretas continuam com cheque. Torre C2 cheque. E aqui as brancas não devem jogar o rei B7, pois as pretas vão repetir a sequência de cheque na posição. Nesta posição, as brancas jogam rei D8. Notem que as brancas não devem agora coroar o peão a dama tão rapidamente, até porque o lance é das pretas e as pretas vão responder com torre em H2, ameaçando o mate H8 com a coroação do peão. Mas aqui, tranquilamente, as brancas seguirão um lance conhecido dentro desta posição, a manobra torre B6. E após torre B6, que é praticamente, obviamente, forçado para as brancas, temos aqui rei C5, e após rei C5 teremos a manobra torre C6 cheque. Notem que após torre C6 cheque, se as pretas capturam a torre, rei captura C6, teremos A8 igual a dama. E teremos um final de rei-dama contra rei-torre, e como vocês sabem, no geral, este final está ganho para as brancas. Mas, após torre C6, as pretas têm outras opções. Vamos ver as duas. Temos, por exemplo, rei D5. Após rei D5, teremos a continuação torre A6 com ameaça de A8 igual a dama. As pretas devem seguir com torre H8 cheque. Temos rei C7. E após rei C7, notem que as pretas não têm mais como evitar a coroação do peão sem perda material. Vamos voltar à posição. E após, mais uma vez, torre C6 cheque, se temos rei B5, as brancas seguem com torre C8, e notem que após torre H8 cheque, teremos rei C7, torre H7 cheque, finalmente rei B8, com a ideia de A8 igual a dama para as brancas, vencendo a posição. Vamos ver a segunda posição, onde teremos o rei das pretas separado não mais 4 colunas, mas
3 colunas do peão da torre das brancas. Notem que agora temos o rei separado 3 colunas. E aqui também a derrota das pretas ela é inevitável. Vamos ver como as brancas vão conduzir a posição agora. Temos o lance torre na casa B1. Após torre B1, as brancas estão ameaçando simplesmente rei B7 ou rei B8, seguido de A8, igual a dama. Então aqui as negras jogam não de rei, mas com a torre obviamente, em D2, esperando a movimentação do rei das brancas. E temos aqui rei B8, torre D8 cheque, rei B7, torre D7 cheque, rei A6, torre D6 cheque, e finalmente temos torre B6, o que vai lembrar a construção da ponte para nós, torre D8, e teremos agora a torre B8, obviamente, com vitória das brancas. Após torre D6 cheque, teremos rei B5, torre D5 cheque, finalmente rei C4, e não há como evitar a coroação do peão, mais uma vez, para as negras, sem perda material. Espero que vocês tenham entendido estes 2 exemplos, as bandeiras que as brancas têm para vencer, quando estão tendo o adversário 4 colunas, 3 colunas, distante do peão da torre das brancas. Agora vamos ver a posição onde as pretas conseguem salvar a partida. Notem que agora a diferença é apenas de 2 colunas. Neste caso, as pretas vão conseguir sim empatar a partida. Vamos ver como. As brancas se tentam, por exemplo, rei em B7, teremos torre B2 cheque, rei A6, torre A2 cheque, rei G3, torre B2 cheque, rei C5, torre A2. Notem que após torre A2, as pretas estão ameaçando a captura do peão de A7. Mas ao mesmo tempo aqui as brancas ainda possuem um artifício, um movimento torre H1. Obviamente, se as pretas jogam agora torre captura 7, teremos torre H7 cheque. E se, por exemplo, rei E6, rei C8, qualquer outra casa se distanciando da sétima horizontal, teremos torre capturando a 7 com vitória das brancas. Mas aqui, após torre H1, as pretas jogam simplesmente um movimento rei C8. Ficam próximas à casa de promoção do peão e próxima à casa B7. E aqui temos, por exemplo, torre H7, e as pretas não precisam se preocupar com a situação. Basta as pretas, o seguinte, manter a torre na coluna A, e sempre que o rei branco se aproximar do peão da torre, aplicar cheques no peão branco e com o afastamento dele, voltar com seu rei para a coluna A, atacando o peão de A7. Então temos aqui torre A1, aguardando um lance das brancas. Temos, por exemplo, torre F7, as pretas continuam jogando de torre na coluna A, e se rei B6, finalmente teremos torre B3 cheque, se rei A5, torre A3 cheque, se rei B4, temos, por exemplo, torre A6, e as pretas ficam mantendo sempre a sua torre no controle do peão que está em A7. Vamos voltar à posição. E no lugar de rei B7, vamos considerar o movimento torre B1. Observem que torre B1 tem como objetivo permitir rei B7 seguido de A8 com a dama, mas aqui as pretas jogam simplesmente rei C7, impedindo a saída do rei. As brancas seguem, por exemplo, com torre B1, torre B8, perdão. Pretas, mais uma vez, aguardam um movimento de seu adversário. Notem que o rei não pode ir a B7, então o que resta aqui para as brancas é jogar com a torre. Por exemplo, torre B7 cheque, teremos rei C8, e após torre B1 com ideia de torre C1, dando chance do rei chegar a B7, as pretas simplesmente respondem com movimento. Torre C2, impedindo o ataque da torre pela coluna C. E se as brancas tentam, por exemplo, dar cheques laterais, por exemplo, no rei das pretas, vocês vão notar que os cheques laterais não vão trazer qualquer tipo de vantagem aqui para as brancas, já que o rei das pretas vai se manter sempre na casa C7 ou na casa C8, impedindo que o rei das brancas possa chegar à casa B7. Espero que vocês tenham entendido os 3 exemplos. Espero que vocês pratiquem mais uma vez as 3 posições, tentando outros movimentos. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero contar com os likes de vocês para dar visibilidade ao canal, para que a gente possa continuar com este projeto. Espero também contar com seus comentários. Irei responder a todos eles. E continuem acompanhando os vídeos da nossa série de finais, pois vamos continuar com o estudo de finais de torres. Até o próximo vídeo.